nossas aulas de educação financeira. Vamos fazer aí uma aula por semana. E o que a gente vai falar sobre nossa aula de bancos digitais? A gente vai fazer sobre... vamos falar sobre o que acontece, por que está saindo tantos bancos digitais, por que migrar, ou por que ter um banco digital, ou não, quero manter o banco tradicional, tem problema? Não, gente, a gente vai debater aqui sobre alguns conceitos. Então, eu vou pedir para vocês também que, se quiser abrir o microfone, levanta a mão, aí eu vou permitir aí que a gente já tem um debate saudável, você abre, vai ter um tempo no final para abrir para perguntas, para a gente debater sobre esse tema, né? Porque não adianta ficar falando e vocês não tirarem suas dúvidas. Então, o que a gente vai aprender aqui? A gente vai ver uma introdução primeiro, porque dos bancos digitais, vamos falar sobre o tradicional versus o digital, perguntar, né, se todo banco digital é igual e como é que a gente vai ser atendido, como abrir a conta no banco digital. Beleza. Então, a gente vai dar uma introdução falando primeiro quais são as maiores empresas do Brasil. As maiores empresas do Brasil são aquelas que apresentam uma lucratividade alta, né? Isso é bem óbvio. Se a empresa tem uma lucratividade alta, então eu consigo estimar qual é o valor dessa empresa. Se a empresa possui um alto faturamento, se a empresa possui um alto valor de mercado, tudo isso vai interferir que a empresa ela seja cada vez maior, né? E não é por coincidência, se a gente pegar aqui, fazer uma busca rápida aí no Google, você vai achar aí várias fontes. Se a gente pegar as quatro maiores empresas no Brasil, dados por faturamento, quantos elas retiraram de dinheiro aí, a gente tem aí dois bancos entre as quatro maiores. A primeira é o Itaú, que arrecadou no ano passado 50,9 bilhões de reais. Depois veio a Petrobras e em terceiro o Bradesco, com 41,5 bilhões. Então, daí a gente já vê. Então, o maior banco em questão de faturamento hoje é o Banco Itaú, né? Depois a gente tem aí uma empresa estatal, depois a gente tem o Bradesco, que também é um banco. Então, dois bancos em alto faturamento, assim, o que acontece? A função do banco é ganhar dinheiro, né? Sim, é ganhar dinheiro, administrar os recursos. Mas tem lógica elas ser as empresas que mais faturam? E a gente pode continuar falando assim, ó. Se a gente pegar os 10 maiores empresas do Brasil, de acordo com a Forbes, a gente tem aí a Itaú, Bradesco, Vale, Banco do Brasil, Eletrobras, a JBS, a Itaúsa, que ela tecnicamente ela está na área de finanças, mas ela é uma holding. O que é uma holding? Ela faz a administração de várias empresas, ela é dona de várias empresas, dona de participação de negócios. E a Braskem, inclusive a Itaúsa é dona de parte do Itaú, né? A gente tem algumas outras empresas dentro desse conjunto aí chamado Itaúsa. Então, olha só, a gente tem as 10 maiores empresas de acordo com a Forbes, a gente tem aí 3 bancos e uma financeira, né? Uma que administra aí recursos. Então, não é coincidência a gente ter os bancos, esses grandes bancos, bancos tradicionais com alto valor de mercado, e esses bancos aí são tão lucrativos. Por quê? Porque a gente pega aí os bancos tradicionais, o que acontece? Eles têm uma alta lucratividade, eles têm o chamado spread. O que é spread? Por exemplo, se você vai deixar seu dinheiro na poupança do banco, aí a poupança no banco ela vai te pagar aí hoje menos que 3%, ela vai te pagar 2,1% de juros ao ano. Esse valor que, se você deixar o seu dinheiro na poupança, o banco vai te pagar. Aí esse mesmo dinheiro que você deixou lá no banco, ele pega esse dinheiro e empresta para uma outra pessoa. Ou às vezes até mesmo para você que estava precisando de um financiamento, né? Financiamento habitacional, financiamento de um carro. E ele vai te cobrar aí em média, né? Vamos colocar em taxas aí mensais, ele vai te cobrar no mínimo 2,9% ao mês. Então, se a gente fazer umas contas rápidas aí, só multiplicar por 12, você vai ver que a taxa que o banco vai te cobrar vai ser 24%. E a taxa que ele está te pagando é 2%.
Então, essa diferença do quanto que ele te paga e o quanto que ele te cobra é o que a gente chama de spread, tá bom? As perguntas a gente vai falar depois, tá bom? Sobre, de acordo a poupanças, investimentos. Isso aí para outra aula que a gente vai falar sobre investimentos de renda fixa. Então, qual é a diferença assim, do tradicional para o digital? O primeiro é a localização, né? Na localização, tá com ruído, gente. Isso melhorou. Melhorou agora? Melhorou o áudio? Beleza. Não sei o que fazer. Eu vi o microfone. Estão me ouvindo? Beleza? Então. E agora? Melhorou? Melhorou? Beleza. Então vamos lá. Olha só. Primeira diferença aí entre quando a gente for falar de tradicional versus digital é a localização, né? No banco tradicional você tem um local físico, você vai lá na agência, você tem o gerente, você tem com quem conversar, você vai lá resolver seus problemas. No banco digital, não. No banco digital, como é que funciona? Você vai pegar seu celular e vai acessar através do celular. É isso. Depois, o que a gente tem? O atendimento. Como é que é feito o atendimento? Normalmente, no banco tradicional, se você não for da classe mais alta do banco, da personalité, da classe black, daqueles bancos próprios para as pessoas que têm muito dinheiro, né, que tem aqueles agentes próprios para essas pessoas, você vai pegar fila, né, vai ficar horas ali na fila e essa fila pode te gerar um transtorno. No banco digital, você vai ter o aplicativo que você pode resolver o seu atendimento por chat ou por ligação, né? Eu tive boas experiências com o banco digital em atendimento e nunca tive problema nenhum. E no banco tradicional, você tem muitas tarifas, né, para taxas de serviços. Por exemplo, se você quiser ter um cartão de crédito, se você quiser ter cheque, se você quiser fazer transferência para outro banco, você tem diversas tarifas que são taxas que ele cobra por esse serviço. E também o motivo das tarifas dos bancos aí tradicionais é pela grande estrutura que eles têm, né? Eles colocam uma estrutura enorme para os usuários poder ter acesso a depositar um dinheiro, a sacar um dinheiro. E no banco digital você vê que esse acesso físico ele é mais restrito, né? Então, o banco digital ele consegue economizar nas tarifas, então ele coloca tarifas bem mais baixas e acessíveis, e às vezes ele até é isenta de tarifa. Então, é a grande vantagem que a gente tem nos bancos digitais, né? Conforme tiver dúvida, gente, clica aí para levantar a mão e vamos ver o que a gente resolve, tá bom? Então, a pergunta é, então todo banco digital ele é igual? E a resposta é não. Por quê? Você tem bancos digitais que cobram por tarifas e serviços também. Alguns serviços são limitados, outros bancos não. Existem tipos de contas digitais também. Você tem contas de pagamento, você tem contas digitais, você tem bancos digitais, você tem carteiras digitais. Por exemplo, a febre do momento aí agora é PicPay.
O que é o PicPay? PicPay é uma carteira digital. Ou seja, você tem um dinheiro lá que você coloca seu dinheiro, ele vai estar determinado pelo contrato, né, que tem um contrato, e você tem ali uma carteira e não um banco. É diferente. Você tem um banco, ele tem uma estrutura mais rígida, o banco ele tem uma estrutura mais regulamentada, né? Existe uma legislação que vai regulamentar um banco. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. E esses são os exemplos que eu quero. A gente tem aqui alguns bancos digitais, o BS2, C6 Bank, o Banco Inter, Neon, Next, Nubank, Banco Original e o PagBank. O Nubank antes era só uma conta de pagamento. Depois ele começou a aprimorar essas características. E aqui a gente tem algumas relações de atendimentos, taxas, usabilidade e investimentos. O banco desses aqui, que possui a maior gama de investimentos, é o Banco Inter, e a gente tem aqui o Banco Original. A gente tem também alguns outros bancos, por exemplo, a gente tem o Banco Modal Mais, né? A gente tem o Agibank também, que eu não coloquei aqui. A gente tem muitos bancos digitais e a questão de escolher um banco digital é a questão do perfil do usuário, né? Algumas questões de segurança em relação... Isso tem uma fonte lá no final do slide, tem a fonte de onde eu tirei esses indicadores. A gente tem em relação ao atendimento aqui, como é o atendimento, seja pelo site, seja por ligação, e aqui a gente tem a questão de taxas aqui em cada um desses bancos. Se a gente pegar aqui de maneira rápida, a gente quer três coisas no banco. A gente quer tirar dinheiro, colocar dinheiro e transferir dinheiro. Aí a gente olha aqui, ó. Quais desses bancos ele me dá uma conta gratuita, né? Ou seja, não tem manutenção de conta. Então, desses bancos digitais, o único que não me dá uma conta gratuita é o Banco Original. Quais desses bancos eu tenho saque grátis? Eu tenho saque grátis no Banco Inter e no Banco Original. Nos outros, ó, no Neon, eu tenho um saque grátis por mês. E no Agibank eu tenho 4 saques grátis. Acima disso, eu vou pagar R$ 6,49 por saque. No Nubank, eu pago R$ 6,50 por saque, se eu quiser ir lá e tirar o dinheiro. No PagBank, R$ 7,50 por saque. No Neon, eu tenho um saque grátis, R$ 6,90. Então, aqui você tem qual é que se encaixa no seu perfil. Transferência. O que é transferência? Por exemplo, eu tenho dinheiro numa conta, eu quero transferir para minha mãe, que tem conta na Caixa. Eu consigo fazer essa transferência? Tem banco que você paga, tem banco que você não paga. Né? Quais desses bancos digitais que você não vai ter pagamento? Você tem aqui, ó, no Banco Inter, a transferência é grátis. No Nubank, a transferência é grátis. No PagBank, você tem 5 transferências grátis. As demais, você vai ter uma taxa de R$ 1,99 por transferência. No Neon, você tem uma transferência grátis e as demais R$ 3,50. No Banco Original, a transferência é grátis. E no Agibank, você tem 4 transferências grátis e as demais custam R$ 1,90. Então, a gente já sabe que nem todos os serviços dos bancos digitais são grátis. Então, é muito interessante a gente perceber aí. Então qual a diferença do meu banco tradicional para o meu banco digital, né? Vale realmente a pena eu sair do banco digital, do banco tradicional, para migrar para o banco digital? Isso vai depender do perfil de cada um, né? Então, não vou falar que abra uma conta, faça isso, porque não é o objetivo. O objetivo é apresentar para vocês o que a gente tem aí no geral. Então, ó, nem todos os bancos digitais eles são iguais, alguns oferecem mais benefícios do que outros, então a gente viu aí alguns bancos digitais também cobram tarifas, alguns têm plataformas de investimento, né? A gente já viu aí que a gente tem, por exemplo, o Banco Inter, o Original, o Agibank, tem plataformas de investimento.
A gente tem aí alguns bancos que eles deixam dinheiro escondido. Você tem um dinheiro na conta e você quer proteger aquele dinheiro de você. Então, você tem algumas funções que você guarda esse dinheiro dentro da sua conta para não deixar você gastar aquele dinheiro. Se você quiser tirar, você vai lá e solicita para retirar, fica disponível na hora. É só como se ficasse protegido para você não passar tudo no débito. E é importante ressaltar que nesses bancos digitais também você recebe um cartão, né? Esse cartão ou ele pode ser de débito, pode ser débito e crédito, tá bom? E é o cartão que você usa também para fazer as relações aí. Então, olha só, alguns dão cashback também, e cashback é aquele dinheiro, como por exemplo, eu paguei algo, eu recebo parte daquele dinheiro de volta. Então isso que é cashback, é o dinheiro de volta. Então é bom saber. Cartões, né? Você tem um cartão de débito e crédito, você tem cartões personalizados, né? Alguns vocês recebem cartão cinza, rosa, vermelho, você tem aí diversos bancos, você tem o Banco Tris, tem vários bancos aqui, e isso vai diferenciar aí a cor do seu cartão, o modelo. Normalmente o cartão pode até ser personalizado. Como é que eu vou ser atendido, né? O atendimento normalmente é via chat nesses bancos digitais e pode ser resolvido também por telefone. Como é que eu faço saque? Para fazer saque, eu vou fazer saque em terminais do banco 24 horas. Alguns bancos que são de bancos maiores, eles permitem, por exemplo, você sacar no Itaú. Acho que o Next permite você sacar nos caixas do Bradesco. Então, vai depender do banco que você tiver. Mas todos eles você consegue sacar pelo banco 24 horas. A gente tem aqui também, então, a parte, tá, como é que eu saco o dinheiro a gente já sabe. Terminal do banco 24 horas. E agora, como é que eu deposito o dinheiro? Como é que eu mando o dinheiro para aquela conta se eu quero movimentar? A gente tem normalmente três tipos. Nem todos vão aceitar esses três tipos, mas aceita pelo menos dois. Que é a TED, que é a transferência eletrônica disponível, que ela fica disponível no momento. Então, se eu quiser fazer uma TED da minha conta, por exemplo, do Nubank, e passar para o meu Banco Inter, eu consigo fazer esse movimento na transação em horário comercial e o dinheiro vai cair na hora, no mesmo minuto. Acabei de transferir, no mesmo minuto ele cai. Né? Isso é a TED. A gente tem um limite de valor aí. O limite de valor para a TED, normalmente, ele gira em torno de R$5.000 por dia. Por dia, o geral, o máximo. A gente tem boleto, né? O boleto, como é que você faz para depositar por boleto? Você vai ter uma sua conta digital. Você entra no aplicativo, vai ter a opção lá, depósito por boleto. Você vai clicar, vai digitar o valor que você quer depositar, vai gerar um boleto, você pega seu boleto, se quiser imprimir, você imprime, vai na loteria ou qualquer lugar que pague um boleto, você paga o boleto, ou você pode pegar somente o número daquele boleto e pagar na sua conta, no seu terminal digital aí dos seus bancos, né? Se eu quiser, por exemplo, se eu pagar um boleto pelo celular, pode pagar o boleto pelo celular que vai cair na sua conta. Cai na sua conta em quanto tempo? Normalmente, se você pagar hoje, ele cai no próximo dia útil. Mas os bancos, eles pedem um prazo de 2 dias úteis, né? Mas normalmente no próximo dia útil ele cai. E você tem também alguns bancos, eles permitem depósito por cheque. Por exemplo, se você receber um cheque de alguém, você quer depositar esse cheque no sua conta, como é que você faz? Você tira a foto desse cheque, tem lá o local para você tirar foto, você tira a foto do cheque e deposita por cheque. Que eu saiba, o único que permite depósito por cheque é o Banco Inter, tá bom? Inclusive, já tive experiência com isso. Normalmente demora de 4 a 5 dias úteis, então ele vai cair na sua conta aí. E é um processo um pouco mais demorado, mas já te evita aí ir no banco, enfrentar fila e sacar o dinheiro. Se você fazer tudo com planejamento, dá tudo certo. Então, ó, a gente já viu como é que saca em terminal de banco 24 horas, como é que deposito, né? E como é que eu posso tirar o dinheiro? Eu posso fazer TED para outro banco, fazer outras coisas. Vou falar para vocês minhas experiências. Eu tive experiências com alguns bancos.
Aqui, ó, perguntaram assim: precisa depositar dinheiro em um banco físico e transferir para o digital? É até a questão. O banco digital, se você transferir dinheiro para o banco físico e for transferir para o banco digital, o banco físico ele vai te cobrar por fazer essa transferência. Né? Você tem banco aí que cobra R$10 por transferência. Então, você está disposto a pagar R$10 para fazer uma transferência? Pensa, você tem R$10 lá e você quer transferir R$10. Você não vai ter dinheiro para poder fazer essa transferência. Então, você pode depositar por boleto, tá bom? Pode fazer pagamento também. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Tá. Minhas experiências. Eu tive alguns cartões, foi Nubank, Digio, Inter, C6, Modal Mais como experiência. E os que eu menos usei aí até hoje foi o C6 Bank, que tem inclusive um cartão muito bonito. Ele tem tag de pedágio para quem viaja muito ou mora perto de estradas, pode colar no carro, a tag já debita automaticamente na conta, você não precisa enfrentar a fila quando você estiver viajando. Você tem aí o Nubank, foi o primeiro que eu cheguei a ter, e ele, quando você deposita dinheiro no Nubank, automaticamente esse dinheiro começa a render um pouco mais que a poupança, não é muita coisa, mas é um pouco mais que a poupança. Você tem um Digio que hoje eu tinha somente como cartão de crédito, hoje já é uma conta digital, só que como ele passou a ser conta digital depois eu não usei tanto. O Inter, que é o meu banco principal hoje, eu faço todas as transações, pagamentos, recebimento, tudo através do Banco Inter. Para mim é o mais prático de se usar. Ele tem plataformas de investimento. Se eu quiser comprar ações pelo Banco Inter, eu consigo. Se eu quiser investir em renda fixa, eu consigo pelo Banco Inter. O C6 Bank, ele está se aprimorando. Ele é um banco muito prático de você resolver as coisas. E o Modal Mais, ele é um banco completo, assim como o Banco Inter. Só que a gente não ouve falar tanto do Modal Mais, porque é um pouco mais difícil a gente ver na nossa região. Mas são bancos completos que a gente tem aqui. O Modal Mais, inclusive, ele é mais completo do que o Banco Inter. Ele só é um pouquinho mais difícil de mexer, eu não tive boa experiência com o aplicativo dele a princípio. Mas são bancos aí que eu tenho experiência. E agora eu quero abrir para dúvidas, inclusive se alguém quiser abrir o microfone, se alguém quiser compartilhar alguma experiência, a gente está aqui para conversar. E aí, vocês têm dúvidas em algum ponto? Alguma dúvida, gente? Então, aí, ó, perguntaram para que em TO, qual é a melhor? Então, em TO, eu costumo usar o Banco Inter, porque você tem banco 24 horas, né? Aquele caixinha vermelho, então você consegue sacar dinheiro, você deposita por boleto, então acho bem tranquilo. Mas o Modal Mais, ele serviria da mesma maneira, tá bom? Só que eu costumo usar o Banco Inter. Pedro, tem alguma forma de ter essa renda mensal? Como assim? Não entendi a pergunta. Investindo. Ah, tá. Olha só. Para realizar investimentos, a gente vai uma outra aula que a gente vai falar sobre investimentos, né? A gente tem investimentos tanto nos bancos de renda fixa e investimentos de renda variável. Então, uma coisa que é mais simples de fazer. Esses bancos, eles normalmente aplicam em CDBs. E esses CDBs, eles rendem mais que a poupança. Por quê? Olha só. Se a gente pegar nosso... Eu já falei, até falei isso com vocês em aula. A gente
sabe que o rendimento da poupança ele varia de acordo com a taxa Selic. E a taxa Selic hoje, eu me esqueci de quanto que está a taxa Selic, mas se eu não me engano é 3. Vê para mim a taxa Selic. Pesquisa para mim quanto está o valor da taxa Selic hoje. Não lembro quanto está a taxa Selic. Acho que é 3% ou 3,25%. 3,75%, alguma coisa assim. Então, taxa Selic de 3,75% ao ano, isso aqui, eu acho. Vou verificar. Tá errada a data. 2019. Ô, Juan, Oi. Olha, 3. tem dois taxas Selic. Tem o Selic Over e o Selic Médio. Selic over. 3,75? É 6,40. Espera aí. Vamos pesquisar aqui rapidinho. Tá 3,0 ao ano. O Over tá 2,90 ao ano. Deixa eu ver aqui. Taxa Selic. Aqui, ó. Copom inicia hoje a reunião, então hoje vai ter uma reunião para definir se a taxa Selic ela continua no mesmo patamar ou vai se alterar. Bem provável que a taxa Selic ela se mantenha nesse mesmo patamar. A gente já falou sobre taxa Selic, né? E vocês lembram aí na aula. Eu acredito que ela esteja em 3,75, viu? Deixa eu ver aqui. Ô, Juan, achei que é 3,75 mesmo. 3,75, né? Obrigada. Então é isso mesmo, é 3,75 ao ano. Então eles estão prevendo um corte na Selic, mas acho que não acredito que seja agora, tá bom? E como é que isso vai impactar nos meus investimentos? Eu quero mostrar para vocês por quê. Porque olha só, se a gente pegar uma taxa Selic a 3,75, então a gente vai ter aí que a poupança ela vai render 70% da Selic. Então é isso que a poupança rende. Então fica bem simples eu calcular aí. Então, quanto que a poupança vai render? Ela vai render 0,7 vezes 3,75. Isso ao ano. Estou calculando aqui. Fazendo essa conta rápida, a gente vai ter aqui. A poupança está me rendendo 2,62%. Vamos colocar isso aqui em um ano. Isso. Então, se ela está me rendendo isso em um ano, significa o quê? Se eu depositar R$1.000 no início do ano, por exemplo, se eu depositar R$1.000 hoje, hoje é dia 16 do 6. Quando eu chegar no dia 17 do 6, eu vou ter 1.026,25 em dia 17 do 6. Juan, isso é bom? Depende. Para você rendeu seu dinheiro R$1.000, R$26 durante um ano, então para você é bom. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem vários outros fatores, né? Por exemplo, a gente tem a inflação. A inflação está previsto para final do ano de 3,5%. Então significa que o dinheiro na poupança está rendendo 2,6% e a inflação de 3,5%. Então seu dinheiro está desvalorizando, vamos colocar aí conta alta e 0,9%. Ou seja, você vai ter seu dinheiro lá, seu dinheiro está isso aqui, só que
real, o valor real dele, ou seja, o poder de compra vai ter diminuído. Me perguntaram aqui, Juan, tem problema ser menor de 18? Não. Se for menor de 18, o que vai precisar? Documento dos seus pais ou responsáveis para abertura de conta. Entendeu? Só isso. Então, é isso. Então, normalmente, esses bancos digitais, eles têm uma conta, e na conta, que a gente chama conta remunerada. Nessa conta remunerada, você tem aí o dinheiro rendendo 100% do CDI. E o CDI, ele está um pouco abaixo da Selic, que ele está 3,7%. Então, qual é a mais vantagem? Você deixar seu dinheiro na poupança, que vai render isso, ou você deixar seu dinheiro no CDI, que vai render isso, numa conta remunerada? É mais que óbvio, né? Não precisa nem debater muito, é só olhar os números e ver que é mais vantagem você deixar numa conta remunerada. Outra coisa da poupança é que o dinheiro ele só rende mensalmente. Por exemplo, se você colocou dia 1º de junho e tirou dia 30, de junho, você não deixou um mês. Se você não deixou um mês, seu dinheiro não vai render nada. Nada, 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 nada. Se você tem uma conta remunerada, se você colocar dia 1º de junho e tirar dia 30, todo dia seu dinheiro vai render um pouquinho e você vai receber relativo aos 29 dias que você deixou ali rendendo seu dinheiro. Você recebe, porque aqui os juros que você recebe é diário. Aqui os juros que você recebe, ele é capitalizado mensalmente. Certo? Então é bem importante a gente entender essa relação. Então, perguntaram também, vou deixar isso anotado aqui. Perguntaram também sobre o PicPay. O que é o PicPay? Primeiro, o PicPay, ele não é uma carteira, ele não é um banco de investimento, não é um banco digital. Ele é uma carteira digital. O que é uma carteira digital? Nessa carteira digital, você cadastra seus cartões de crédito. Você pode depositar dinheiro também, assim como uma carteira física normal. Você cadastra seus cartões de crédito e você pode fazer os seus pagamentos através dessa carteira digital. É isso. Então, você pode cadastrar seus cartões de crédito, você pode depositar dinheiro. A diferença qual a diferença do PicPay, que é uma carteira digital, para a carteira física, que eu guardo no meu bolso? A diferença é que no PicPay, o dinheiro lá, ele rende de acordo o CDI, ele rende de acordo isso aqui, ó. No seu bolso, não. Né? O PicPay também, ele fornece plataformas de cashback. O cashback, o que é o cashback? O cashback é quando você gasta, ou seja, você pagou alguma coisa. Esse dinheiro, ele retorna para sua conta. Seja uma porcentagem, seja 5%, 10%, 15%, depende da promoção, depende da característica que tiver. A gente tem várias plataformas de cashback, viu, gente? A gente tem PicPay, tem Ame, tem Smiles, tem muitas plataformas de cashback aí, tem Melios, até digitar aqui, ó. A gente tem o PicPay, a gente tem o Ame, a gente tem o Melios. Tudo isso aqui são plataformas de cashback. Tá bom? Eu queria saber se tem mais dúvidas de vocês aí. Então, para quem quiser abrir conta, gente, em banco digital, vai precisar, no caso de vocês, vai precisar do documento dos seus pais, documento do responsável, documento do maior.
pelo menos até vocês completarem 18 anos, tá bom? Mesma coisa funciona para poder investir. Para poder investir, vocês precisam da autorização dos documentos dos pais, dos responsáveis de vocês, tá bom? Então, gente, mais alguma dúvida? Lembrando que esses bancos, você podem colocar o dinheiro lá mensalmente, podem retirar ao momento que vocês quiserem, só que vocês têm que lembrar o seguinte. Por exemplo, se você colocou lá um dinheiro e você deixou menos de 30 dias, ele vai te pagar os juros. Só que se você deixar menos de 30 dias, vai ter uma incidência de IOF. O que é IOF? Imposto sobre operações financeiras, que vai descontar daquele juro seu. Então, se você deixar lá 31 dias, já não vai ter mais incidência de IOF, porque o IOF passa a ser 0. E ele vai diminuindo de acordo com quanto tempo você deixa, tá bom? Olha só, gente, está perguntando. Vale a pena acabar com minha poupança no banco tradicional e colocar no digital? Tipo, atualmente, o que eu faço? Eu tenho uma conta poupança. Também tenho uma conta poupança. Só que eu uso ela só para... Eu deixo lá, assim, R$5. Eu sei que já não vai render nada. Eu deixo R$5 lá para manter minha conta ativa. Por quê? Caso eu precise, na minha poupança, do meu banco tradicional lá, se eu precisar qualquer, por exemplo, se eu estiver em um lugar que só tem esses bancos maiores, que já pode acontecer em um lugar que não tem caixa 24 horas, eu tenho como transferir recursos para esse banco maior e sacar no meu banco tradicional. É isso. Então, falar, posso acabar? Depende. Depende. Eu não acabei com a minha. Eu tenho lá minha poupança ainda, só que eu não tenho dinheiro na minha poupança. Deixa bem claro. Eu tenho dinheiro nas minhas contas digitais. Só deixo bem claro para vocês que a decisão vai ser de vocês, tá bom? Eu estou apresentando aqui as formas, aí cabe a você a interpretar, ver qual é o seu papel, você costuma viajar muito ou vai para locais pequenos, depende da realidade de cada um. Na minha realidade, eu mantenho a minha poupança tradicional, tá bom? Mas tenho dinheiro na minha poupança tradicional? Não, não tenho. Olha aí, ó. Perguntou, vale a pena usar o PicPay junto com o banco digital? Eu uso o PicPay junto com o banco digital, não tem problema. Eu tenho vários bancos digitais, eu tenho carteira digital, eu tenho plataforma de cashback, eu tenho tudo, tudo. Então, vale a pena a estratégia de cada um que tem para economizar dinheiro e ganhar dinheiro, tá bom? Então, ó, vou encerrar nossa aula por aqui, tá bom? A gente tem aí, se não tem mais dúvidas aí, a gente pode encerrar tranquilo. Eu espero que tenham ficado claro aí para vocês essa apresentação sobre bancos digitais. Só tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Como que eu vou abrir conta? Primeiro passo, pesquisa, vai no banco que você quer abrir a conta. Depois que decidir o banco que você quer abrir, você vai ter que instalar o aplicativo do banco, colocar seus documentos e abrir a conta. É um processo bem simples. Inclusive, eu já tenho alunos do segundo ano que já abriram as contas deles, tá bom? Lá em casa eu fiz todo mundo abrir também. Então, fica bem prático para transferir. Inclusive, por exemplo, num domingo que você não consegue fazer transferências, eu consigo transferir dinheiro para todas as pessoas da minha família. Por quê? Porque todas elas têm o mesmo banco que eu, então essa transação é feita pelo próprio banco. Então, beleza, gente? Ó, beijão para vocês. Eu espero que tenha ficado claro aí nossa aula, nossa prática aí. Para abrir conta bem simples, você vai aí, tenha curiosidade, pesquise e não vá, esse aqui é o melhor. Não existe melhor, gente. Existe melhor de acordo com a sua realidade.
tá bom? Então, beijão para vocês. Tchau, tchau. Ó. E até a aula de amanhã. A aula de amanhã a gente volta com conteúdo, tá bom?